imagine duas pessoas sentadas ali no restaurante. Aí eles começam a ficar com um tom de voz assim um pouco mais elevado. Você tá com a sua amiga ali ou com o seu amigo ali no restaurante. Você olha e fala: ixi, negócio vai azedar. Daqui a pouco vão começar a brigar. Você fala para sua amiga. E aí ela olha e fala assim: nossa, eles estão tendo um projeto. Por isso que eles estão falando mais alto, eles estão falando sobre o projeto deles. Olha que lindo, acho que eles vão querer casar. Qual das duas pessoas estão certa na sua história? O que eu vou te falar pode te chocar, mas é uma revelação sobre nós que é muito importante o que a gente vai aprender hoje. Então eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque você vai aprender muita coisa importante. Então, o que está acontecendo? Quem está certo? Né? Quem que está com a razão ali? Qual que é o pensamento mais correto? Nenhuma delas. Ambas estão presas na sua mente, no seu aquário mental. Então, nenhuma delas está certa. Elas não estão enxergando o casal na realidade. O que elas estão enxergando? A própria história delas. Então, quando eu vejo algo, eu quero te mostrar que hoje você vai aprender algo muito importante, porque quando você ver algo, você realmente não está vendo aquilo, mas você está vendo aquilo que a sua mente quer que você veja pelos registros que ela tem dentro de você. Então, a gente vai aprender hoje como mudar isso dentro de nós, como isso funciona dentro de nós, né? E como nós podemos trabalhar isso dentro de nós, de uma maneira que nos cure, que nos liberte de poder enxergar as coisas de uma amplitude mais clara e não permitir que aquilo que está guardado, meus traumas, aquilo que eu vivi no passado, comece a falar o que é, sendo que não é. Entende? Mas você vai entender conforme a gente vai falando aqui, ó. A neurociência, ela fala de uma percepção que chama assim, ó, por dentro do crânio. Então, para entender isso profundamente, nós precisamos olhar pela biologia, né? Então, o seu cérebro, ele vive no escuro. Imagina, né? Seu cérebro está lá no escuro absoluto. Ele está trancado dentro de uma caixa craniana, né? Onde não entra luz. Então, não entra som, não entra nada. Então, ele é um computador. Então, imagina o seu cérebro, um computador biológico que só processa duas coisas: impulsos elétricos e reações químicas. Então, como você está me vendo e me ouvindo agora? O seu cérebro faz um trabalho do que? De adivinhação, né? O tempo todo, o mundo joga bilhões de bits, né? De informações em nossa direção. Então, você imagina se o seu cérebro fosse processar tudo, né? Ele não tem como processar tudo. Então, nós entraríamos em um desgaste de energia muito grande. Então, o que a psicologia também nos ensina em relação a isso? Nós entramos no modo de generalização. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rapidinho só para vocês entenderem. Você pega um carro, você vai dirigir o carro. No começo você fica, ó, embreagem, freio, né, e tal, primeira, segunda. Então, você vai, porque você está ali no seu primeiro processo de aprendizado, né? Depois desse processo, de discriminação, você vai discriminando tudo e tal, discriminando cada item e tal. Depois desse processo, ele vira generalização. Você não vai pensar mais em primeira, segunda, ré, embreagem. Você já vai no automático, porque o seu cérebro, ele faz exatamente isso para poder poupar energia. Então, assim, para a gente sobreviver, a gente usa uma estrutura chamada SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Pense na SARA como uma segurança, né? Que protege você, né? Então, ela decide quem entra e quem fica fora da sua consciência, né? E qual é o critério que ela usa para filtrar o mundo? O seu passado, o seu aprendizado, né? Então, assim, o seu cérebro, ele assume o seu futuro. Ele acredita que o seu futuro, ele assume, né, que o seu futuro será igual ao seu passado.
para te manter vivo, para poupar energia. Então, se você passou por um trauma na infância, se você foi rejeitado, né? Se você vive num ambiente de escassez, o que seu cérebro configura ali o SARA, né? Para procurar o quê? Sinais de rejeição, perigo, escassez. Então, você não vê o mundo, você vê o palpite que o seu cérebro deu baseado nas suas dores. Então, olha como isso é sério, queridos. Como a gente... porque você já percebeu que uma pessoa que sofreu, uma rejeição. Um exemplo. Você tá indo trabalhar e seu chefe, ele não tá bem hoje, passou por um climão mó ruim lá com a família dele e tal, ele nem te cumprimentou. Só que você tem dentro de você já a rejeição. E aí o seu cérebro ele já vai calcular aquilo ali e fala, nossa, ele tá bravo comigo. Ele tá bravo comigo porque eu fiz alguma coisa de errado. E aí você já vai pegar aquilo que era o seu passado e já coloca como verdade. E muitas vezes nós estamos nos escravizando, queridos, com algo irreal, com algo que não é verdadeiro. E olha como é importante nós aprendermos isso para a gente poder trabalhar isso dentro de nós. Olha o que a psicologia fala, que nós chamamos de mapa mentais, modelos e cognitivos, né? Então, o mapa não é um território. Quando você vê o mapa de São Paulo, você vê, você não consegue caminhar dentro dele. É só uma representação geométrica. Então, o problema é que nós confundimos o nosso mapa mental com uma realidade, como se aquilo fosse real para nós. Então, quando a gente começa a desenvolver crenças limitantes, por exemplo, eu não sou boa o suficiente, as pessoas sempre me abandonam, né? Então, acontece fenômenos psicológicos chamados de viés de confirmação. De forma inconsciente, você começa a sabotar suas relações no trabalho, na vida, né? Então, assim, e aí você começa a se auto-sabotar. Porque às vezes você está num relacionamento maravilhoso e você viveu um relacionamento terrível lá atrás. Mas aí, uma situação que essa pessoa faz, você generaliza de um ponto, o seu cérebro ele já traz isso como algo, ele vai fazer a mesma coisa que o outro fez. E aí você começa a mudar o seu comportamento, e aí você acaba levando a situação a acontecer exatamente aquilo que você viveu no passado, e aí você fala, tá vendo, eu tinha razão. As pessoas sempre traem, as pessoas sempre são falsas, mas não é, queridos, nós acabamos nos comportando de uma maneira, porque nós estamos acreditando que aquilo vai acontecer, que faz com que realmente aconteça. Então, olha como nós precisamos trabalhar isso. Nós somos os únicos animais que sofrem por coisas que criamos na nossa própria cabeça. E isso é muito sério, porque nós vamos criando coisas e vamos sofrendo, imaginando que aquilo é uma realidade. E muitas vezes essa não é a realidade. Olha o que a palavra de Deus fala conosco, queridos. A palavra de Deus já nos ensina coisas maravilhosas que a ciência vem nos ensinando, né? Mas, é milenar, isso já vem desde sempre, né? Com aquilo maravilhoso que Deus já criou, já falando para nós, já mostrando para o homem como nós deveríamos nos comportar. Então a palavra de Deus é milenar, ela nos ajuda, ela já tem toda essa verdade dentro de nós. Em Provérbios diz uma frase, porque como imaginou a sua alma, assim ela é. Provérbios 23:7. No texto original hebraico, a palavra que é usada para imaginou carrega um sentido de calcular, né? De portar uma taxa, de abrir uma porta, né? Ou seja, os seus pensamentos funcionam como uma comporta, né? Uma comporta repressa, né? Então, o que você calcula e imagina em sua alma determina o fluxo da sua identidade. Como você tem imaginado a sua alma? O rei Salomão, ele não estava fazendo poesia, queridos. Ele estava já direcionando a nossa vida, a nossa mente, a nossa, sabe, assim, no projetando para circunstâncias biológicas, mostrando a verdade que Deus quer para nós não imaginarmos coisas ruins na nossa alma, porque isso vai ser real, né? Olha como o Novo Testamento ainda vai nos afirmar isso. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovai a vossa mente, né?
Ou seja, renove a sua mente, muda esse filtro. Para que o mundo ao seu redor seja transformado, você precisa mudar o filtro, né? Então, como que nós mudamos, Mara? Como que eu quebro essa ilusão da minha vida? Como que eu mudo esse filtro dessa minha inconsciência, né? Como que eu faço com que as minhas frustrações, as minhas decepções não façam eu repetir comportamentos que trazem tudo aquilo de volta? Como que eu resolvo isso na minha vida, né? Primeiro passo, queridos, questionamento. A partir de hoje, sempre que você sentir uma emoção violenta e raiva, ciúmes, né? Então, assim, rejeição, né? Faça uma pausa. Respira fundo aí. Pergunta: isso que eu estou sentindo é um fato real e inquestionável? Ou é apenas um mapa mental tentando adivinhar o pior? Olha a importância de você saber desse mapa mental. Olha que estudo maravilhoso. Então faça essa pergunta para você. Será que é o meu mapa mental? Né? Então aprenda a duvidar as suas certezas mais dolorosas. Talvez aquela pessoa não quis te magoar. Então como que a gente duvida? Ah, a gente sempre fala aqui sobre duvidar. Como que eu duvido? Meu, será que essa pessoa realmente quis me ofender? Ou hoje ela não tá num dia legal? Será que realmente ela não gosta de mim? Ou hoje ela, sabe, meu, passou por uma situação e por isso que ela agiu assim, do jeito que agiu? Sabe, isso é questionar, isso é duvidar. Será que realmente ele quis dizer isso pra mim porque ele realmente sente isso? Ou porque ele não pensou e agiu na impulsão? Né? Então, queridos, porque aí a gente começa a desconstruir que é sobre mim, que não gosta de mim, né? E a gente começa a entender que o outro também é falho, que o outro também tem dor, que o outro às vezes não tá num dia bom, e que você também vai estar num dia bom, que às vezes você vai falar coisas que você não quer falar. E nem por isso, queridos, a gente pode deixar que isso seja real na nossa vida. Então, viver de verdade, querido, exige coragem de limpar a lente dos olhos todos os dias. Mude o filtro e você mudará o seu mundo. Você vai mudar o mundo dentro de você. Então, mude o seu filtro. Se esse vídeo fez sentido para você, se você conhece alguma pessoa que está com filtro sujo, que não está conseguindo mudar, compartilhe essa mensagem para você ajudar essa pessoa. E escreva aí no comentário qual o filtro que você precisa trocar hoje. Obrigado por me ouvir.